Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caros amigos, este é um texto tirado de Mateus 11, 25 a 30 e traz dois temas que eu gostaria de meditar com vocês. Em primeiro lugar, o louvor e depois esse vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Poderíamos, em primeiro lugar, nos perguntar o que significa louvar a Deus, não é? Louvar a Deus significa elevar a Ele nossa gratidão por tudo que Ele é e faz em nossa vida. Se cada um de nós parar para fazer um exame de consciência, uma reflexão, nós vamos perceber tantos dons, tantas dádivas que temos, mesmo no meio de tantos sofrimentos, de modo especial no momento atual. Como bem expressa um dos textos da liturgia católica, e esse texto é muito bonito, retirado do Missal Romano: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. E continua: eles não acrescentam nada ao que sois, mas nos aproximam de vós. Então o louvor, a gratidão, nos aproxima de Deus. Veja, a gratidão, ela nos aproxima de Deus e, por consequência, nos aproxima também uns dos outros, quando nós somos capazes de praticá-la em nossos relacionamentos. Ou seja, essa gratidão a Deus, a gratidão aos nossos irmãos. Jesus é o modelo supremo de gratidão para todo ser humano. Então, ele é o nosso, como eu sempre digo, ele é a nossa referência, o nosso modelo. O texto de Mateus revela a face do Cristo que louva, do Cristo que sabe reconhecer a ação do Pai em sua vida e através do seu próprio ministério. Aqui ele agradece ao Pai por aqueles que são pobres, que são considerados insignificantes pelas autoridades políticas e religiosas da época, mas que souberam reconhecer em suas palavras, em sua vida, em seu gesto, no estilo de vida, do seu estilo de vida, a presença do próprio Deus. Logicamente, houve no meio dessas pessoas também autoridades, pessoas também de classes, vamos assim dizer, mais abastadas, que souberam reconhecer. Mas normalmente Jesus enfrentou muita oposição, sobretudo das autoridades religiosas e políticas da época. A exemplo de Jesus, que vivia mergulhado na gratidão, essa gratidão constante e sincera diante do Pai, com todas as potencialidades do seu ser, assim também nós somos chamados a viver o dom da gratidão no cotidiano da nossa existência. E isso não somente em relação a Deus, como eu disse acima, mas também em relação aos que cruzam o nosso caminho. Frequentemente lembramos-nos sempre de cobrar muito das pessoas que estão em torno de nós, mas nos esquecemos de agradecer. Por exemplo, quanta ingratidão existe no momento atual em relação a médicos e enfermeiros que têm dado o melhor que podem para lutar contra a Covid-19. E muitas vezes não são reconhecidos. Pela sociedade, uma boa parte sim, por outra parte, graças a Deus a minoria não, e até por autoridades políticas não são reconhecidos. Precisamos aprender a revelar a faceta do Cristo que louva, que exulta no Espírito e rende graças ao Pai pelos infinitos dons com os quais Ele cumula a criação, que manifesta um louvor permanente ao Pai quando assume nossa realidade humana com tudo aquilo que ela implica. E Jesus a redime ao assumi-la, ou seja, nossas perdas, a nossa solidão, os nossos medos, as nossas humilhações, os nossos sofrimentos físicos e psicológicos, a traição dos amigos, das pessoas que nós amamos. Todos nós passamos por experiências parecidas, o abandono e a morte. Jesus passou por todas essas experiências que marcam também a nossa vida. E ele nunca deixou de viver nesse louvor, nessa gratidão em relação ao Pai. Segundo um autor chamado Albert Nolan, um padre dominicano, Jesus não só louvava, mas era bastante sensível às pessoas que eram capazes de gratidão. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, a mulher pecadora, em Lucas 7, o cego de nascença, em João 9, o leproso agradecido,
em Lucas 17. E aqui nós temos uma particularidade. Nessa história, Jesus cura 10 leprosos, mas dos 10 só um volta para agradecer. E no Evangelho, Lucas faz questão de enfatizar que o único que foi para agradecer foi um samaritano. Ou seja, alguém que era um estrangeiro, considerado um herege, considerado uma pessoa impura. Jesus chega a perguntar, não foram 10 os curados? Por que só um voltou? Onde estão os outros 9? Então, poucas coisas irritavam tanto Jesus quanto a falta de gratidão e de apreço das pessoas. Porque isso revela o quê? Não é pelo agradecimento em si. Isso revela o egoísmo das pessoas. Eu digo que, às vezes, no trânsito, a gente não precisaria a gente não precisaria dizer um bom obrigado a alguém que para na faixa, porque é obrigação, mas cria um ambiente mais bonito, mais gostoso, mais positivo, mais abençoado quando a gente levanta a mão e dá um oi, a gente dá um agradecimento, a gente manifesta a gratidão. Como é terrível a ingratidão nos nossos relacionamentos. A ingratidão mina os nossos relacionamentos com Deus e também com os outros, revela o nosso egoísmo. Esse autor, o Nolan, ele vai dizer: a ingratidão é obra do ego. O egocentrismo impede o ego de alguma vez sentir-se verdadeiramente agradecido a alguém, nem que seja Deus. Então o egoísta ele não se lembra de agradecer. Então por isso que é importante a gente praticar e a gente perceber, será que eu não estou sendo ingrato no meu dia a dia? O dom da gratidão para com Deus significa testemunhar o encontro da minha imanência. O que é isso? A minha imanência significa a minha pobreza, a minha fragilidade, com o transcendente, com o totalmente outro, que é Deus. Significa traduzir essa experiência mística em gestos concretos no meu dia a dia, colocando meus dons e talentos a serviço do reino de Deus, abrindo-me ao novo de Deus em minha vida, aos novos dotes com os quais o Senhor vier a me acumular no decorrer do meu caminho, sempre a serviço dos irmãos de toda a humanidade para a maior glória de Deus. Não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, no mundo de tanto individualismo, de tanta prepotência e arrogância, no mundo de tantas murmurações que perdeu o senso, o sentido da gratidão, nós somos convidados a transpor para os nossos relacionamentos cotidianos este mesmo sentido de gratidão, transmitindo às pessoas que cruzam nosso caminho nossa gratidão pelo que são e pelo que fazem por nós. Quem é sinceramente grato a Deus, certamente será grato às pessoas que estão ao seu redor. Mas o Evangelho de hoje nos traz também algo muito consolador. O Evangelho de hoje nos chama, nos apresenta Jesus que nos chama a si, com essas palavras: vinde a mim. É uma expressão também da sabedoria no Antigo Testamento. A sabedoria que diz: vinde a mim, bebei da minha fonte. Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso de vosso fardo, e eu vos darei repouso. Que palavra doce, que palavra consoladora, de modo especial nestes tempos tão pesados nos quais nós estamos vivendo, com a pandemia, o medo, com essa situação social, política, econômica na qual nós estamos inseridos. Viver não é fácil, ninguém de nós faz curso para viver. Nossa vida é uma constante labuta. Desde que nós despontamos neste mundo, temos batalhas infindáveis a enfrentar. E quando passamos por uma tempestade como esta, causada pela pandemia e por todo esse desgoverno que a gente está vivendo no país, a gente pode se sentir como dizia minha mãe, como uma barata tonta. Podemos sentir confusos, desanimados, desmotivados. Então essa palavra de Jesus vem nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Estamos juntos na oração, na fé, mas o Senhor está conosco. Então, nós somos convidados a trazer para a nossa vida essa palavra de Jesus, que nos traz conforto, consolação e força, para que nós não desanimemos nunca. Enquanto Deus nos der respiro, lutemos. Sim, com as nossas forças, mas sabendo que Ele é o nosso amparo, Ele é a base da nossa vida, Ele é a rocha sobre a qual nós construímos a casa da nossa existência. Deus abençoe você e sua família.